E aí, turma? Então no vídeo de hoje nós vamos produzir kimchi, a conserva mais famosa da Coreia. Ela pode ser feita de vários produtos, mas hoje vamos fazer de acelga e nabo. Eu vou estar utilizando duas acelgas para essa receita. Elas têm um peso de mais ou menos 1,1 kg cada um, só que a gente vai remover bastante das folhas externas. Então todas essas folhas mais moles, você pode ir tirando. Folhas que tiverem pequenos furos, até não tem tanto problema. As que tiverem meio rasgadas, a gente vai remover também. Mas elas dão um sinal de como que tá a verdura para dentro. Então se ela tiver assim, ó, fechadinha, é um ótimo sinal, porque ela até é um pouco mais nova e também não vai ter problema assim de bicho para dentro dela. Os furos indicam isso. Então, quando você for comprar, procura essas que estão bem fechadas. Quanto melhor tiverem as folhas externas, quer dizer que também está melhor a parte interna dela. Para o corte, nessa receita eu vou fazer uma forma que é a tradicional, com ela cortada ao meio inteira. Então a gente vai abrir ali uma incisão até 1/3 da folha e vai puxar com a mão mesmo, ó. Ela vai abrir e vai ficar inteirinha assim, ó. De preferência que fique todas as folhas juntas. Soltar alguma folha ali que tá boa, você deixa junto, mas de preferência que ela fique assim, ó, presa com a raiz. Vou fazer isso também com a outra. Você pode tirar essa partezinha ali, ó, de cima. Eu acabei deixando. Depois eu removi, mas você pode tirar já aquela parte ali da raiz mais exposta, mas o processo é o mesmo. Primeira etapa do processo do kimchi vai ser a salmoura líquida, onde a gente vai colocar as acelgas. A gente vai colocar água, sal, pode ser o sal fino mesmo, e a ideia aqui não é virar uma água do mar, é só uma água salgada. Ignorem o fato de que o pote está escrito farinha de mandioca, é sal mesmo, e você vai colocar ali o sal, vai misturar na água, e a gente vai colocar as folhas viradas para baixo inicialmente. Aqui eu não tenho um pote muito fundo, onde coubesse todas submersas, então eu vou dividir, mas a ideia é que elas fiquem cobertas com a salmoura líquida. A gente vai deixar por mais ou menos 1 hora. As outras partes da selga eu vou fazer a mesma coisa, colocar no bowl, cobrir com água salgada, dar uma afogada nelas ali para que elas fiquem bem submersas e deixar descansando por 1 hora. Para essa receita eu vou estar utilizando cebola branca, maçã verde, alho e o gengibre. Começar tirando a casca da cebola e todos eles aqui a gente vai bater no liquidificador tudo junto. Então não precisa se preocupar muito com o corte, é mais um corte para ajudar o seu próprio liquidificador. Então você vai cortar ali cubos médios, sem problema nenhum, não precisa realmente se atentar muito a qualquer corte padrão. Vou descascar o gengibre utilizando as costas da faca. Você pode utilizar uma colher também, funciona. Não precisa usar descascador, né? Essa é a dica, acho que uma das mais faladas na internet, é a famosa colher descascando o gengibre. E aí corta também ali só em pedaços para facilitar no processo do liquidificador. A maçã, a mesma coisa, mas eu vou deixar a casca da maçã. A casca traz ali um sabor também. Nas receitas tradicionais se usa pera asiática, a pera coreana no caso. Infelizmente ela é bem difícil de se encontrar aqui no Brasil, então a maçã verde, abacaxi são ótimos substitutos. E aí tira só as sementinhas que possam ficar ali no meio e o talo. O restante pica como a gente tá fazendo com os outros e coloca ali no bowl. E é isso. O alho eu vou estar utilizando a cabeça inteira dele, todos os dentes. Eu acho uma parte bem essencial do sabor final. E aí descascar sem segredo, né? Tira ali a basezinha da raiz, esmaga ele com a faca e tá lá, ó, voilá, pronto, sem casca. Não precisa fazer nenhum outro truque.
Lembrando que daí na descrição do vídeo está a receita completa com todas as medidas de tudo que foi usado. A cebolinha eu vou cortar ela em pedaços de mais ou menos 3 centímetros cada. Eu quero que eles apareçam no kimchi, na mistura, então não tem problema se eles ficarem um pouco maiores. Eles vão agregar bastante sabor, cor e até mesmo daria para fazer um kimchi só de cebolinha, que também é bem comum. O nabo, ele também é bem importante na receita tradicional do kimchi de acelga. Inclusive, ele também é um kimchi só de nabo. O kimchi ele pode ser feito de várias coisas, né? Não só de acelga, que é o mais famoso. Então a gente vai descascar o nabo. Eu já dei uma pré-lavada nele, mas eu vou tirar a pele de qualquer forma. Então eu vou descascar e depois eu vou cortar ele em rodelas e depois eu vou cortar em palitos. Inclusive eu vou cortar uma parte do nabo em cubos e eu vou fazer um kimchi só dele. Os nabos aqui que eu já deixei separado, eu vou colocar eles numa rápida marinada. Isso porque eles têm uma característica mais esponjosa e se eles ficassem apenas na água eles iam ficar mais molengas, que não é o ideal. Então a gente vai colocar sal e molho de peixe. Para quem não conhece o molho de peixe, ele parece um vinagre, ele é um fermentado também tailandês e bem importante na receita do kimchi. Ele vai trazer um pouco da acidez e eu já aviso que para quem não conhece, o cheiro dele não é dos mais agradáveis, mas é assim mesmo. O molho de peixe ele também é bem salgado, então ele vai trazer isso já para o prato. E aqui a gente só vai dar uma misturada e eu vou deixar enquanto eu vou preparar o molho do kimchi. Agora eu vou escorrer as acelgas que ficaram na salmoura por mais ou menos 45 minutos, 1 hora. E o fator mais importante aqui, elas vão ter absorvido um pouco de sal, mas principalmente elas vão ter essa maleabilidade. Pode ver que ela não quebra a folha quando eu dobro no meio. E esse é o ponto ideal já para tirar ela da salmoura e a gente vai para a segunda parte da salga. Depois de escorrer elas da salmoura, agora a gente vai passar sal individualmente nas folhas. Então você vai pegar cada parte e vai abrindo com calma ali, vai passando sal. Pode passar um pouco a mais do que parece o ideal, porque a ideia é que ela desidrate um pouco a folha. Então ela vai absorver mais sal, só que depois a gente vai experimentar um pedacinho ou outro da folha e caso esteja assim um pouco além, a gente vai passar uma água só para tirar o excesso. Como na Coreia eles fazem muito kimchi, as famílias se juntam uma vez ou algumas vezes durante o ano para fazer assim, uma produção bem grande, para que dure realmente. Muitas compram já selgas que passaram já pelaquela fase inicial da salmoura líquida. Então eles acabam fazendo só essa etapa da passagem de sal, que ela é bem importante. Existe até algumas receitas onde você pula aquela primeira etapa ali, mas como aqui eu estou trazendo uma receita bem mais próxima do que é o tradicional, a gente está fazendo todas as etapas. Passado o sal em todas as folhas, a gente vai colocar elas em uma peneira e deixar escorrer ali por mais ou menos uns 45, 50 minutos novamente, até que elas soltem bastante o líquido. E enquanto isso a gente pode ir fazendo as outras etapas do processo. Enquanto as acelgas estão na salmoura, eu vou começar a preparar o molho do kimchi. No liquidificador eu vou colocar a cebola, a maçã, o gengibre e o alho que a gente separou e um pouco de água. A ideia é que a água seja só para ajudar ali na batida, porque não é para ficar tão líquido, e sim mais uma consistência de pasta. E eu vou colocar outros 2 elementos que são essenciais para o kimchi. O primeiro deles é esse gochugaru, que é essa pimenta em flocos coreana. Ela é a pimenta usada tradicionalmente para fazer o kimchi. Existe uma outra versão mais em pó fino, mas o ideal é usar essa em flocos que você encontra nas lojas de produtos asiáticos. Eu vou colocar também gochujang, que é essa pasta de pimenta e soja fermentada, muito tradicional na Coreia e basicamente é a base de tempero aí do kimchi. Então aqui ela já tem essa em pasta.
ela tá um pouco mais escura do que normalmente ela é, porque essa eu já tenho há mais tempo. Mas quando você compra nova, ela é bem vermelho forte, assim, claro. Com tudo no liquidificador, a gente vai começar a bater. Lembrando que a ideia é que fique uma pasta bem homogênea. Então, sentiu que o liquidificador tá sofrendo um pouco para bater tudo, coloca um pouco mais de água, bate mais um pouco, sentiu que tá pegando, dá uma mexida e vai batendo até transformar tudo numa pasta. E depois de algum tempo batendo tudo, ele já tá chegando na consistência que eu quero. Vira para lá, vira para cá do liquidificador, põe um pouco de água, mexe com a colher, mas o importante realmente é que ele vire uma pasta homogênea, desse jeito aqui, ó. A gente vai fazer agora a pasta de arroz. É um processo simples, a gente só vai utilizar água e uma farinha de arroz e levar ao fogão. A gente vai ir mexendo até que ele comece a pegar a textura. Ele vai começar a soltar do fundo da panela. Então, cuidado para não começar a mexer, deixar meio de lado e queimar, porque ele realmente vai colar ali embaixo. E a função principal dele é justamente essa. Vai ser uma cola entre os temperos e a selga. Engrossou rápido demais, só adicionar um pouco mais de água e ir mexendo. Após alguns minutos, ele já vai começar a engrossar e soltar do fundo da panela. E aí, chegou nesse ponto próximo de um mingau de arroz, ele já está pronto. Você já pode afastar e deixar ele esfriar. Passado mais ou menos 1 hora, desde que a gente salgou as folhas individualmente, eu vou trazê-las aqui para a pia para escorrer o restante do líquido e eu vou também checar como que está o sabor da selga, porque se tiver um pouco além do sal, é só a gente lavar ela rapidamente na pia, só para tirar aquele excesso, um pouco a mais ali que talvez tenha ficado, mas o mais importante é que você provar a folha e você vai sentir que ela absorveu o sal da primeira salmoura e agregou um pouco mais do sal nessa segunda parte que a gente fez individualmente. Agora, de preferência de luvas, a não ser que você queira sua mão manchada e ardendo por algum tempo, a gente vai misturar tudo. Eu vou misturar o nabo, que a gente já deixou marinando, com a cebolinha, que foi cortada anteriormente, com a pasta de pimenta e a cola de arroz, que a gente preparou ali também. Vou usar metade daquela cola de arroz, porque a outra parte eu vou usar junto com os nabos, aquele que a gente deixou separado sozinho. Assim como a gente fez com o sal, agora a gente vai passando o molho nas acelgas. Estamos chegando na parte já final do preparo. Então você vai pegar cada parte da acelga que a gente separou, você vai abrindo por camadas e pode passar bastante do molho. Importante que cubra todas as partes da folha, desde a base até as pontinhas. Vai passando, vai fazendo com carinho ali, massageia bem a folha e vai passando sem dó, até que todas estejam cobertas com o molho em todas as partes. A gente vai fazendo em todas elas e depois eu vou juntar e colocar num pote, e o que sobrar do molho, o ideal é que sobre ali um pouco para a gente cobrir e deixá-las submersas nessa marinada. Depois então o que sobrou do molho na tábua, ali na forma, se você estiver usando alguma outra coisa, você vai juntar tudo e cobrir o máximo que for possível ali das acelgas. Sempre usa um pote de vidro ou um pote de plástico que você não ligue de manchar, porque essa mistura é bem forte e ela vai marcar sim seus potes. Então se você não quiser perder nenhum Tupperware, recomendo vidro. E limpada a cena do crime, agora eu vou embalar e vou deixar ele para fora da geladeira por 1 ou 2 dias, depende um pouco aí da temperatura climática, mas eu vou deixar 1 ou 2 dias fora da geladeira para ele dar um início na fermentação. E o nabo que ficou marinando, eu vou juntar com o restante do molho e o restante da pasta de arroz. É só misturar ali com a colher, esse não vai precisar da luva, eu fiz uma quantidade menor, então é só dar uma misturada boa também, repetindo o processo, e aí guarda igual. No dia seguinte você vai perceber mais líquido já no bowl,
mas não tem problema, é assim mesmo, ele vai soltar, ele vai evoluir. E o kimchi, idealmente você começaria a consumir ele a partir ali de pelo menos uns 10 dias, mas não tem problema comer já no dia seguinte. Como qualquer fermentado ou picles, ele vai evoluindo, né? E aí você pode pegar um pedaço, cortar pequenas fatias, pequenas bocadas individuais e vai ficar perfeito, seja com uma carninha suína, um arroz, ou ele sozinho com um petisco. E até a próxima, faz aí e me conta.